Olá, pessoal! Está começando o primeiro episódio do ActionCast, o podcast que vai alavancar as suas vendas. Eu sou Amanda Vieira e neste episódio nós vamos mergulhar no mundo do marketing e vendas, trazendo estratégias e dicas valiosas para você que deseja impulsionar o sucesso do seu negócio. Estou aqui com Alan e Eliandro, e eu gostaria de saber o que vocês esperam deste episódio. Então, para esse episódio, o episódio número 1 do podcast da Action Day, né, o ActionCast, a gente espera trazer muitas estratégias, dicas, muito conteúdo prático, dores que os empreendedores vivem no dia a dia, que a gente trabalha com diversos projetos a nível Brasil e a gente está acompanhando isso todos os dias. Então, a gente vai trazer aqui como a gente chegou no acerto, mas a grande expectativa é que a gente traga um conteúdo prático e dê muito valor para a sua empresa. E também algo que nós vamos falar bastante nesse podcast vai ser sobre a parte de vendas, né? Como vocês podem aumentar a conversão do seu time de vendas. E também nós vamos falar sobre CRM, sobre algumas ferramentas aí que podem fazer com que os seus vendedores vendam mais e aproveitem melhor todas as oportunidades que acabam chegando para eles ao longo desse trabalho que é feito de marketing digital por muitas empresas, né? Show de bola, pessoal! E já passando a bola para ti, Alan, muitos empreendedores acabam fazendo marketing sem traçar estratégias e no final não gera o resultado desejado. Então, como definir as estratégias e metas para as campanhas de marketing? Uma pergunta muito legal, algo que a gente vai conseguir, fala muito, o Leandro vai complementar também. A grande maioria das empresas que chegam aqui na Action Day, muitas vezes elas têm uma pressão por fazer marketing, mas não está clara a meta, o porquê, o objetivo. Porque assim, olha, meu concorrente faz, as empresas que eu vejo lá no meu Instagram estão fazendo, mas eu não tenho um objetivo claro, eu não tenho um objetivo real em vendas, eu não tenho uma mensuração de canal, eu não tenho um projeto para o digital. E muitas vezes é confundido fazer posts com fazer marketing digital. Eu acho que esse é um problema muito grande. Assim, eu preciso postar todo dia, eu preciso postar em qual horário, eu preciso fazer o que para mim ter mais resultado? E não é o post que vai fazer você ter resultado. O que vai fazer você ter resultado é você ter um processo de marketing digital. E dentro de um processo de marketing digital, ele vai ter 4 etapas básicas, que você vai ter tecnologia. Começa por tecnologia. Quais as tecnologias? A gente vai falar sobre CRM também, né, Leandro? Mas quais tecnologias que vão fazer o seu negócio vender mais? Qual que elas vão ajudar nos seus processos internos, o seu vendedor ser mais produtivo? Então, de maneira rápida, falando sobre tecnologia, a gente tem que falar sobre marketing. Quem é o meu público-alvo? Quais são meus objetivos de venda? Que campanha que eu vou fazer para chegar nesse público-alvo? Após isso, eu preciso falar sobre tráfego. Então, eu tenho um aparato de tecnologia, eu tenho uma estratégia de marketing, mas eu preciso ganhar escala. Não adianta automaticamente eu trabalhar só nos meus seguidores. A gente sabe que hoje o alcance, principalmente o alcance orgânico, é muito baixo. Eu preciso ter uma estratégia de tráfego para mim ganhar escala, senão eu estou sempre vendendo para as mesmas pessoas e por uma amostragem muito pequena. E no final, eu preciso ter uma estratégia de vendas clara com mensuração, porque a gente vai gerar um lead através da internet. Então, para que fique bem claro, marketing é atração, vendas é conversão, mas a integração disso precisa de uma mensuração lá no final. Porque assim, eu estou vendendo pouco, eu tenho um problema de marketing ou vendas? Essa é a grande questão. Onde que está o problema? Por isso que eu preciso ter um processo onde lá no final desse processo eu consiga mensurar todos os dados que foram gerados através desse processo. Para aí a gente entrar num ciclo de aprendizagem, onde eu vou entender o que eu preciso melhorar para mim conseguir realmente melhorar essa campanha. A questão do objetivo, ele vem ligado a, se eu quero vender pela internet, eu preciso ter um processo, e eu preciso organizar todos esses pilares e no final ter uma mensuração para mim saber se eu estou no caminho certo. Então eu vejo que não ter essa clareza, e acho que o Leandro vai complementar comigo, traz muitas dúvidas para o empreendedor lá na ponta, né, Leandro? Algo que acontece muito, como eu acabo ficando aqui na Action na ponta, né, ficando no processo comercial, muitos empreendedores chegam até mim sempre com o mesmo questionamento. Eu já tive muitas agências, já fiz um trabalho de marketing digital e não me gerou resultado. Só que quando nós vamos fazer análise sobre o processo de fato dessa empresa, nós vimos que eles não têm um processo de marketing digital, que eles têm apenas um trabalho de postagem e impulsionamento. E isso que você falou de enxergar o processo como um todo, desde a questão da tecnologia até a questão do marketing, que vai trabalhar a atração, porque se tu não souber quais conteúdos que vão chamar a atenção do teu público, porque o criativo ele segmenta. Se você não souber quais que são os conteúdos que vão chamar a atenção do teu público, tu até pode estar com um trabalho de tráfego pago e talvez esteja na segmentação aparecendo para o público. Só que se esse conteúdo não chamar atenção, o que ele vai fazer? Ele vai rodar o feed e não vai parar e não vai chegar esse contato para os vendedores. Então, ter a clareza de todo o processo, onde você consegue gerar as oportunidades
oportunidades e ver que, de fato, essas oportunidades estão se tornando venda, e a partir disso você começar a entender quanto que você teve que pagar para ter uma venda, é isso que vai te possibilitar tu ter escala no teu negócio. Então, esses pontos ali, eles são extremamente importantes e é algo que a gente vê muitas vezes as empresas, elas focando mais em número de postagens e não na qualidade dessas postagens. Então, esses pontos ali são algo muito importante que vão fazer a diferença em qualquer negócio, né? Entender o processo como um todo. Bacana, e um dos pontos que tu comentou, Eliandro, é a questão do público, né? E a gente percebe que às vezes o empreendedor ele não tem a noção do seu público-alvo e acaba então criando estratégias e não atingindo o público que deveria atingir e não gerando o resultado. Então, qual que é a importância de conhecer e ter muito bem definido o público-alvo, a persona, para daí fazer as estratégias de marketing e de vendas? Esse ponto ele é muito importante, Amanda, porque muitos empreendedores acabam vendendo carne para vegetariano. Muitas vezes a gente vê as empresas, elas fazendo uma comunicação muito genérica por conta de uma situação que acontece muito quando empresas chegam até nós, quando nós perguntamos, tá, mas qual que é o teu público-alvo? Todo mundo. Isso acontece muito, né, Léo? Generaliza, né? Generaliza. E aí, quando você vai pegar os indicadores para entender, de fato, quais são os maiores percentuais de venda, muitas vezes você encontra uma faixa etária, por exemplo, 18 a 25 anos, e a comunicação dele está para um público gigante, só que o percentual das outras idades acaba sendo muitas vezes pequeno. E aí ele foca a comunicação num público muito amplo, sendo que o maior percentual deveria ser focado naqueles que estão trazendo o retorno. Então, no momento que você conhece o teu público-alvo, você sabe quais que são as regiões com mais potencial de venda, você sabe a faixa etária, você entende o comportamento, que aí a gente entra na questão das personas, né? De entender, de fato, as personas do seu negócio, qual que é o comportamento do teu público, quais os lugares que ele frequenta. Isso vai ser fundamental para criar as estratégias de marketing, tanto na questão dos criativos, quanto também na segmentação depois, num trabalho de tráfego pago, né? E a gente falar sobre público, parece que a gente tá chovendo no molhado, né? Mas os caras vão falar sobre público. Parece algo tão básico. Mas quando a gente pega grandes projetos, eles parecem que eles começam de trás para frente. Quando existe uma meta, né? Eu quero vender tanto, eu quero trabalhar com essa campanha, esses criativos, que parece que é uma persona só. Porque assim, eu sempre digo assim, não existe produto no mundo que não tenha pelo menos 3 personas. Não existe produto no mundo que tenha pelo menos 3 personas. Se você trabalha na área da beleza, a persona é mulher. Não, a gente tem a mulher mais jovem, a gente tem a mulher recém-casada, que eles chamam de senhorita, vamos dar um exemplo, e a gente tem a mulher mais velha. Então, se pegar um salão de beleza, não, o público do salão de beleza é mulher. Mas as prioridades não são diferentes. A gente tem a jovem, que talvez ela está indo para balada, que talvez ela busca uma experiência que não tem um custo tão alto. Então, seria interessante, lá na estratégia de marketing, talvez o salão de beleza ter algumas coisas que possam atrair jovens. Mas aí a gente tem a mulher já mais de meia idade ou a profissional. Eu nem estou falando... A gente tem a profissional, hoje a mulher a gente sabe que tem pouco tempo. A gente também tem a mulher talvez é mais idade aposentada. Mas vocês entenderam que numa estratégia de marketing não importa o negócio, a gente precisa pensar num 360. E aí parece, não, o pessoal vai falar sobre público-alvo, é chovendo molhado. Mas eu questiono, você sabe quais são as pessoas do seu negócio? Está claro para você quem é que compra? E o Eliandro deu uma ótima dica. Muitas pessoas, como eu vou saber o meu público-alvo? Vê quem compra. Vai lá no teu sistema, se você tem os seus clientes cadastrados, e vai pegando percentual. Pega a faixa etária de 10 anos, tá? 18 a 28, 28 a 38, 38 a 48. Vê quanto do teu faturamento está nesses 3 níveis. Ali você vai encontrar o seu público-alvo. Vê se são homens ou mulheres. Então, às vezes, parece que é chovendo molhado. Junto com isso, esse tempo eu fui convidado para dar uma aula, não era uma palestra porque era online, para um grupo de desenvolvimento que era transições de carreira. E eles estavam assim, e quando a gente fala muito em marketing digital, o pessoal pensa assim, no hackzinho, né? Qual que é o hack do marketing digital? Assim, qual que é a sacada, a parada da vez, né? A pílula mágica. Qual que é a pílula mágica? Foi excelente, assim, Leandro. E daí eu cheguei lá para o pessoal pensando, eram diretores, pensando numa gestão de carreira, né? Era um movimento lá muito legal, que eu fui convidado para participar, até para o intermédio da Faculdade de Anhanguera. E ela aí fala sobre marketing digital e tal, e eu comecei falando sobre os 4 P's. Produto, preço, praça e promoção. Mas eles não queriam ouvir os 4 P's, eles queriam entender estratégias. Eu falei, mas pessoal, primeiro eu tenho que entender o que eu estou vendendo.
para quem eu estou vendendo e onde eu estou vendendo. Para depois eu pensar em alguma estratégia, porque o P da estratégia, ele é o último. Então, assim, a gente tem o produto, o preço, a praça e a promoção. Então, a estratégia promocional, ela é a última. Só que a grande maioria das pessoas, elas começam pela promoção. Qual que é a promoção? Bala de prata aí que dá certo. Mas legal, para quem? Entende? Então, assim, muitas vezes, num projeto de marketing digital, o básico é esquecido. Só que é o básico que guia todas as ações. Como o Leandro falou, vai guiar o tráfego, vai guiar toda a nossa criação dos criativos, vai guiar toda a estratégia. E muitas vezes parece que quando a gente fala sobre persona, sobre estudo de produto, a gente está chovendo no molhado. Então, na prática, isso, pessoal, é muito importante você entender, né, de maneira clara o básico dos teus clientes, né? O básico do teu produto, os diferenciais. A gente senta muitas vezes, o Leandro deve ter visto muitas reuniões, quais são os diferenciais da sua empresa? A pessoa já para aqui. Assim, Já trava. Mas não está claro para ti quais são os diferenciais competitivos da tua empresa no mercado. Se não está claro para você, imagina para o seu cliente. Enquanto você falava, eu estava lembrando, já aconteceu inclusive de nós estarmos em reuniões, né, com potenciais clientes e eles chegar até nós querendo trabalhar Facebook e Instagram. Só que quando nós fomos entender, de fato, esse movimento, né, de conhecer o público-alvo, nós vimos que o comportamento de compra dessas pessoas era primeiramente o Google. E aí nós indicamos esse caminho e a empresa já começou, desde o primeiro momento, a faturar. Então, esses pontos que a gente traz aqui para conhecer, de fato, o público-alvo, vai fazer com que a sua empresa possa ser mais assertiva na sua comunicação e assim como o Alan muito bem mencionou também nas estratégias de tráfego. É algo básico, mas que tem um impacto grandioso em toda a estratégia, né? Em tudo que é desenvolvido para impulsionar o negócio. E agora vamos pensar num negócio que já está consolidado. Mas chegou no momento, as estratégias estagnaram. Alan, traz pra gente como identificar que as estratégias estagnaram, que eu preciso fazer algo para continuar trazendo aí um público para o negócio. Perfeito, Amanda. Algo que é muito importante nós entendermos que tanto a psicologia de compra quanto o comportamento do consumidor, ele é afetado diretamente pela tecnologia. Né? Hoje nós estamos aqui num podcast, né? Há 10 anos atrás não existia podcast. Há 15 anos atrás as pessoas não compravam pela internet. Então o que acontece? O ciclo do negócio cada vez ele é mais rápido. Então você vai ter negócios com ciclos rápidos. Então o ciclo do teu negócio ele pode chegar num nível obsoleto rapidamente. E é muito difícil para a empresa ela conseguir observar isso. Eles conseguirem ver, pô, será que eu estou com um problema de mercado? Será que eu estou com um problema de produto? Porque problema de produto, muitas vezes, a gente tem reclamação de consumidor, enfim. Mas problema de mercado, nem sempre ele é rápido a identificar esse problema, né? Mas assim, a primeira coisa que o empreendedor ele tem que entender é que hoje o mercado não tem mais fronteiras. Para mim comprar um tênis na loja da minha cidade ou online é o mesmo trabalho. Talvez online automaticamente seja mais fácil para mim, né? A gente tem que entender o cenário, todo o contexto para mim entender se a minha estratégia se ela está já falida, assim, se ela já ficou obsoleta, né? Então eu tenho que entender que eu tenho diversos concorrentes mesmo que não são mais da minha cidade. Então se a gente pegar no histórico, antigamente eu precisaria ser o melhor da minha cidade. Hoje não, hoje eu preciso ser uma referência. Empresas que não entenderam que muitas vezes é mais a prestação de serviço que o produto, essas empresas vão ter problemas. Se eu for pensar só no produto, eu vou comprar um tênis pela internet. Concorda comigo? Tem mais variedade? Tenho mais variedade, eu tenho comodidade, o preço é melhor. Mas se eu for pensar na prestação de serviço, eu vou comprar esse tênis talvez numa loja. Que lá, o vendedor vai me ajudar a escolher o melhor tênis, ele vai entender, eu tenho um problema de coluna, por exemplo, eu posso ter um tênis específico, eu vou ter mais auxílio. Então, a prestação de serviço. Mas o que eu quis dizer? O primeiro indicador é o faturamento. Se a sua empresa ela não está crescendo o faturamento, alguma coisa está errada. Então, se você pegou... E aí, não adianta você acompanhar os últimos meses de faturamento. Você tem que pegar, por exemplo, março de 2024 e comparar com março de 2023. Teve crescimento ou não? Teve um pequeno crescimento. Foi só inflação? Foi só aumento de preço? Né?
ou foi realmente crescimento real? Se você não teve crescimento real, a sua empresa pode ser o primeiro indício que as suas estratégias de marketing e vendas não são sustentáveis. Esse é o primeiro indício. A partir disso, você tem que se questionar. O que eu estava fazendo há alguns meses ou anos atrás que dá certo, que hoje não está dando mais? Porque o ciclo é mais rápido. Então, uma estratégia ou um modelo de negócio que ele funcionou bem nos últimos 3 anos, ele pode não funcionar mais bem hoje. Por conta que o ciclo é muito rápido. Esse ciclo, ele está totalmente ligado ao marketing digital. À evolução da tecnologia. Né? Se a sua empresa não vende através da internet, ela não está validando um canal de vendas muito importante. Né? Um canal que pode estar 24 horas por dia, 7 dias por semana, gerando anúncios. Então, estratégias de marketing é isso. Analise seu faturamento, analise se você está crescendo ou não e se questione se as suas estratégias de marketing e vendas de hoje vão garantir a sustentabilidade da sua empresa para os próximos anos. Essa é a grande questão sobre estratégia, sabe? Ainda falando sobre estratégias e algo que é até um pouco polêmico, mas que as pessoas ainda são muito apegadas é em questão ao número de postagens nas redes sociais. Querem fazer postagem do dia da árvore, do dia disso, do dia daquilo. Então eu gostaria de saber, Leandro, realmente influencia nos resultados de vendas o número de postagem nas redes sociais ou é um grande mito? Para responder até essa pergunta, Amanda, o Alan, ele vai lembrar, nós acompanhamos esse movimento, né, desde a criação da Action. Sim. Lá atrás, quando nós começamos com fazer esse trabalho, né, com a Action Day ali, quando nós criamos a empresa, algo que era muito natural nesse mercado era agências de marketing vendendo pacote com número de postagens. E aí acabavam vendendo pacote com 5 postagens por semana, 7 postagens. E aí entrava nisso que você comentou, né? Do dia da árvore, post de bom dia, post de boa tarde. Então, mais importante do que o número de postagens é ter todo esse processo que foi comentado, um processo completo, mas pensar muito em qual é a estratégia, qual que é o objetivo daquela postagem que está sendo feita. Porque, de fato, é com estratégia que vai trazer resultado. E muitas vezes a gente vê as empresas que elas até têm consistência no número de postagens, porém elas acabam fazendo só post orgânico. Elas não impulsionam, não utilizam todos os recursos avançados de tráfego que a plataforma possibilita para alcançar novos públicos, e ela acaba divulgando apenas para a base de clientes dela, apenas para os seguidores, só que nós vamos além. Essa comunicação não chega para todos os clientes, né? Não chega para todos os seguidores. Nos últimos dados, até que eu tinha olhado em relação à plataforma, a gente via que o alcance orgânico estava de 1 a 3%, né? Claro, tendo interação, muitas vezes chega um pouco mais, mas nunca vai chegar para toda a base de seguidores de vocês. Isso se você não investir de forma correta em tráfego pago. Então, muitas vezes tu pega a empresa que ela até faz um conteúdo bacana, ela gera conteúdo, só que se ela não impulsiona, esse conteúdo está chegando sempre para as mesmas pessoas. Então, o número de postagens não significa que você vai vender mais, e sim a qualidade e a maneira como essas postagens vão se comunicar com o teu público-alvo. E o mais importante é o que a gente vem falando desde o início. Qual é a estratégia? Qual é o objetivo? Então, por exemplo, se você for pensar num feed, muitas vezes isso aqui vai de dica para o empreendedor. O que você precisa colocar lá no seu feed? Você tem que ter diversidade, né? Você vai falar sobre a sua empresa, você vai colocar diferenciais do seu produto, você pode gerar conteúdos sobre o seu produto. E você também pode fazer promoções lá, né? Então tem aquela regra, olha, não pode colocar nada com preço, depende, se a tua estratégia é preço, vai preço. Mas quando a gente fala em estratégia de postagem, ela é uma estratégia de postagem, não é postagem porque, pô, eu tenho que postar, né? Eu preciso postar. E aí criou uma consciência em número de post e foi esquecido, mas o quanto eu quero vender, quantas pessoas eu quero impactar, quantos clientes eu quero trazer novos, o que eu quero trabalhar como aquisição de novos clientes e retenção. Então, por isso que você precisa ter uma estratégia no feed. A gente chega em feed da empresa, falar em Instagram, que hoje é um feed bem popular, que não tem um ponto de conversão. Não tem um ponto de conversão. Eu não consigo encontrar o telefone da empresa, não consigo chamar essa empresa para o WhatsApp. Se é uma empresa, por exemplo, que trabalha com a área da alimentação, não tem muitas vezes um cardápio. Então, pensa no feed, ele é quase que muitas informações que você vai ter no seu ponto de venda tem que estar lá no feed. Eu posso estar descobrindo essa empresa, ter recebido de um amigo meu. Então, lá no feed,
O que precisa ter é estratégia, né? Tem que apresentar os seus produtos, tem que apresentar os seus diferenciais. Então, o número de postagens, postar não é um problema, mas é o que postar e em qual momento. E hoje, como o Leandro ressaltou, com o alcance orgânico tão baixo, se você não tiver uma estratégia de tráfego pago, você vai ter uma rede social passiva. Você vai ter que esperar as pessoas chegarem lá, pouquíssimas pessoas, para talvez você conseguir fazer algumas vendas. Isso não é um processo de marketing digital. Isso sim, você tem redes sociais, você alimenta, mas você não tem um processo de marketing digital profissional que traga novos clientes e também faça vendas e consiga também ter uma retenção, se aproximar, aumentar a frequência dos seus clientes dentro do seu ponto de venda. Linkando com essa questão de estratégias, pouco adianta também ter estratégias bem elaboradas se no final você não acompanhar essas métricas, né? Então eu gostaria de saber, Alan, quais que são as principais métricas para um empreendedor estar ali acompanhando o resultado do seu negócio? Para você conseguir ter métricas do seu negócio, você precisa ter uma estrutura de mensuração. Então, se você não consegue organizar uma estrutura de mensuração, você nunca vai ter métricas. Então, não adianta eu chegar e dizer assim, olha, você tem que analisar o seu ticket médio, você tem que analisar o número de vendas, você tem que analisar qual é a conversão de lead para oportunidade. Aquele lead que chegou, conversou, virou uma oportunidade de oportunidade para conversão. Se você não sabe quantos leads entrou da internet. Hoje eu falo assim, se pegar uma dor gigante das empresas, é o CAC por canal. Toda empresa sabe o quanto ela fatura. Eles sabem quanto fatura. A empresa sabe, eu faturei 100 mil reais. Mas a empresa não sabe de onde vem os 100 mil reais. Esse é o grande problema. Por quê? Porque não consegue ter uma estrutura de CAC por canal. E aí não consegue organizar um orçamento de marketing coerente para o canal que traga mais resultado. Então, se eu não consigo ter uma estrutura de mensuração, automaticamente eu não vou tomar boas decisões. Eu não vou conseguir gerir a minha verba de marketing bem, porque eu não tenho uma estrutura de mensuração para me tomar decisões. Ah, mas eu fiz folhetos. Eu tenho como mensurar um folheto? Sim, cria um cupom de desconto no folheto. Ah, mas como que eu posso mensurar rede social? Você pode ter um WhatsApp exclusivo para a rede social. Aquele número você não divulga em lugar nenhum. Tudo que entrou pelo aquele WhatsApp, sinal que entrou da rede social. Como que eu posso mensurar todo o meu CAC? O vendedor, ele só recebe comissão se ele mensurar a origem de venda. Se a venda vem por indicação, se ela vem do rádio, se ela vem do digital. O Leandro vai trazer muitas histórias aí de origens de venda. Existem origens de venda balcão, quando a gente chega em CRM. Existe origem de venda telefone. Existe origem de venda view fachada. Isso são origens de venda. Mas aí vamos se questionar, a pessoa ela vem do balcão do nada, ela liga do nada, ela não foi impactada por alguma mídia? E aí que a gente tem um problema. Agora, chega lá, a gente tem assim, telefone, mas legal, eu não estou só para falar digital, a pessoa pode ter ouvido na rádio e ter ligado. Ela pode ter impactado na rede social e não ter interagido, porque não é 100% das pessoas que vão interagir com o teu post. É a mesma coisa a televisão não tem um botão de enviar mensagem. Mas a pessoa ela foi impactada pela televisão, ou ela vai chamar por uma rede social, ou ela vai até o ponto de venda. Mas na rede social também é assim, ela pode ter visto um vídeo da sua empresa, achou interessante, mas ela resolveu não chamar naquele momento diretamente pelo botão enviar a mensagem, ela foi lá no ponto de venda. E isso acontece muito, e as métricas se perdem lá no comercial, né, Leandro? Então a gente vê hoje que a organização do CRM, ela é crucial para você ter um processo de mensuração e depois tomar boas decisões no investimento, né? E eu acho que o processo ali, como nós comentamos, né, que em relação ao nosso método, né, quando a gente fala em tecnologia, marketing, tráfego e vendas, né, nós começamos com a base para conseguir ter a mensuração é ter um CRM. E é algo que eu me surpreendo assim com a quantidade de empresas que chegam até nós que já fizeram muito trabalho de marketing digital e não utilizam CRM. Esse é o primeiro ponto, não tem como tu ter um processo de marketing digital se tu não tiver uma plataforma que vai conseguir te entregar qual que é a conversão por vendedor. Porque a partir disso você consegue entender. Muitas vezes tu vai ter um vendedor que está convertendo, está tendo 40% de conversão, só que tu tem um outro que está com 5%. E aí o mesmo número de oportunidades que está chegando para esses vendedores, elas são iguais. Só que um está aproveitando bem essas oportunidades e o outro está queimando negócio. E
essa importância de conseguir ter as métricas é algo fundamental para o empreendedor não cair no erro quando vai projetar novas metas. Ontem mesmo eu estava numa reunião que eles me questionaram assim, Eliandro, como que a partir do trabalho de vocês eu posso fazer 1.000 matrículas em 2 meses? Quando eu fiz a análise do número de vendedores, eu vi que eles tinham apenas 3 vendedores. Eles estavam investindo uma média de 15 a 20 mil por mês em impulsionamento. E para a meta que eles queriam chegar das 1.000 matrículas, com uma conversão de 15%, que é o que eles tinham identificado, assim, meio por alto, porque não tinha um sistema de CRM, né? Então era uma conversão assim que eles jogaram meio que genérica, podemos dizer assim. Eles iriam precisar de mais de 6.000 oportunidades para chegar nessas vendas. E aí o valor de investimento seria próximo dos 200 mil. E o número de oportunidades que chegaria para esses vendedores, essas 6.000 oportunidades, eles não conseguiriam ter braço suficiente para atender. Então, essa meta ela foi criada quando a instituição queria alcançar em número de matrículas. Mas não foi pensado que o processo deles não estava pronto para essa escala. Isso acontece muito com as empresas, né? Com os empreendedores. Quando eles vão projetar metas, muitas vezes eles pensam assim, não, eu preciso vender isso, porque senão não tem um crescimento. Só que se tu não tem as métricas, tu não sabe se de fato a tua empresa está pronta para aquele crescimento. Então, conseguir ter as métricas de maneira clara, e isso começa por uma ferramenta de CRM, vai fazer com que você consiga chegar na fase de escala do seu negócio. Né? Aproveitando que você mencionou a questão do CRM, Eliandro, eu gostaria de saber do Alan, como o CRM ele pode influenciar nos resultados quando você não acompanha ali diariamente essas informações que estão ali cadastradas? Isso é muito importante, né? Também só ter uma ferramenta de CRM não resolve. Ela não mexe contato sozinha. Ela não vai conversar com o vendedor, ela não vai fazer a análise da conversão sozinha. Então, uma ferramenta de CRM ela é um ponto base. Então, você precisa. Se você quer ter um processo de vendas através da internet, você precisa ter uma ferramenta de CRM. Mas ela é só o primeiro passo. A partir disso, o Eliandro também vai complementar, que o Eliandro tem muita experiência na parte de CRM. A partir disso, então, uma ferramenta de CRM é o primeiro passo. Você precisa estruturar uma pipeline de vendas e você precisa acompanhar diariamente isso. Quantos leads chegaram? Porque assim, eu volto, o empreendedor, ele vai saber quantas vendas aconteceram no dia, mas ele não sabe a qualidade dessas vendas. Quantos leads foram gastados para sair uma venda? Então eu vou te dar um exemplo, eu tenho um time lá com 2 vendedores e eu tive 4 vendas no dia. A minha meta era 4 vendas, está tudo certo. Não está. Você pode ter deixado dinheiro na mesa. E vou te dar um exemplo, um vendedor fez 3 vendas, ele pegou 10 oportunidades e fechou 3 vendas. Ele tem uma conversão de 30%. O outro vendedor, ele pegou os mesmos 10 leads e ele fez uma venda. Se o empreendedor fizesse uma análise da qualidade de cada etapa do funil tem uma conversão. O Leandro vai falar sobre isso, não vou me aprofundar. Mas se ele tivesse feito uma análise, ele ia ver que ele deixou 2 vendas na mesa. Porque se um vendedor conseguiu pegar 10 oportunidades e fazer 3 vendas, é sinal que é possível ter uma conversão de 30%. E se o outro pegou as mesmas 10 oportunidades e fez uma venda, ele teve uma taxa de conversão muito baixa. E ele deixou 2 vendas na mesa. Mas como o empreendedor não acompanha diariamente o seu CRM, se ele bateu a meta de venda, ele acha que está tudo bem, mas talvez ele deixou dinheiro na mesa. Essa questão do CRM, eu particularmente eu não entendo como que uma empresa ela vai conseguir ter um processo de venda sem uma plataforma de CRM. Isso é algo muito natural das empresas, quando elas nos procuram, de estar fazendo a gestão dessa forma que você comentou. Eu estou vendo quantas vendas que está acontecendo, mas algo que nós sabemos é que nós não temos controle sobre a venda. A gente tem controle sobre o processo que, quando bem executado, vai fazer com que as vendas aconteçam. Então, mais importante, muitas vezes, até do que bater a meta, é você saber o que te levou a atingir essa meta, né? E aí, quando você tem dentro de uma plataforma de CRM que os vendedores eles conseguem enxergar num formato de Kanban, que é por colunas, né? Possibilita a eles saber exatamente da seguinte forma: quais foram os contatos que não foi contatado, quem que eles contataram que não teve retorno, quem que os vendedores já estão em contato, quais as pessoas que foi apresentada proposta, quais que estão numa negociação avançada,
quais foram as vendas que foram efetivadas e, principalmente, nos perdidos, qual que é o motivo de perda. Porque essa informação ela é muito importante para a empresa. Porque se você não souber o porquê os teus vendedores estão perdendo a venda, e aí algo que acontece muito natural, quando o vendedor ele perde uma venda, ele diz muitas vezes que é a questão do preço, né? Não, eu perdi porque o cliente achou caro. Tá, mas espera aí, tem concorrentes vendendo muitas vezes mais caro que você e que está fechando venda, que está batendo metas, que está crescendo. Então, essa objeção, ela não é o principal motivo para essa venda não ter acontecido. Muitas vezes, se ele achou caro, foi porque ele não viu o valor ao longo do processo. Ele não enxergou o quanto a sua solução poderia ajudar ele a resolver aqueles problemas que ele vem enfrentando. Sobre o ponto que você trouxe, ela é muito bem comentado também na questão das origens, né? Das origens da venda. Essa situação de quando você tem o CRM que você consegue cadastrar a origem, no momento que chega esse contato dentro do CRM, possibilita você acertar exatamente o seu investimento. E aí, como que pode ser mensurado nessa questão? Por exemplo, assim, quando vem da rede social, eu consigo mensurar tudo. Eu consigo entender quantos cadastros que foram gerados, ele já chega automaticamente dentro do CRM. Eu consigo saber quantos que estão vindo de uma landing page, por exemplo, de uma página de vendas que estão chegando, ele já chega com essa origem. E tendo toda essa estrutura tecnológica, a gente consegue até saber o ID do anúncio que trouxe contato, né? Para saber lá no momento quando o vendedor marcou a venda, quais que são os anúncios que mais estão trazendo venda, para potencializar essas vendas. E aí, algo que surge muitas vezes, tá, mas como que eu vou mensurar para o vendedor conseguir cadastrar a origem certa no momento que chega uma pessoa no balcão? Porque concorda comigo, se essa pessoa ela chegar e ela colocar assim, ó, origem balcão, como que você vai potencializar as vendas do balcão? Só que essa pessoa que chegou no balcão, ela foi impactada por alguma mídia. Quando o vendedor ele questiona, como que você ficou sabendo da nossa empresa? Essa pessoa ela vai dizer, olha, eu vim por indicação de um amigo, eu vi um anúncio de vocês na rede social, apareceu lá um post no Facebook, e aí eu resolvi passar aqui. A partir desse momento, o vendedor já cadastra essa origem. Para lá no final, você entender no percentual de venda, quais que são os canais que mais estão te trazendo venda. Ter conhecimento de todo esse processo ao longo do CRM vai ser fundamental. E algo que a gente comenta muito em relação a esse ponto é que muitas vezes as empresas elas focam tanto em treinamento e não focam em acompanhamento. E aí que está um dos grandes erros, porque no processo com os vendedores, ele muitas vezes ele já começa errado no momento da contratação e do primeiro treinamento. Como que a maioria das empresas fazem? E aí, empreendedor, talvez você vai identificar na sua empresa acontecendo exatamente isso. Foi contratado o vendedor, primeira coisa que o diretor ou o empreendedor chega para esse vendedor e diz assim, ó, hoje você vai aprender lá com o João. Cola no João que ele vai te ensinar como é que faz o processo. E aí o vendedor, ele até aprende, mas ele adquire os vícios que o João tem. Se o João é uma pessoa desorganizada que não utiliza CRM, o que vai acontecer? Ele vai se tornar o espelho daquele vendedor, ele vai se tornar desorganizado. E aí, algo que você comentou, né, o CRM, ele não funciona sozinho. Te traz várias funcionalidades, mas o vendedor precisa arrastar esse card ali do potencial cliente nas etapas, para quando ele bater o olho, ele saber exatamente onde está e não acontecer um erro que acontece muito nas empresas, que é os vendedores trabalhando só pelo WhatsApp. E aí não salva o contato, fica só o número e aí tem que entrar mensagem por mensagem para ver o que conversei com essa pessoa. Olha o tempo que isso perde. Isso diminui a produtividade, consequentemente com menos produtividade vai gerar menos venda. Então o CRM ele consegue você colocar o histórico da venda para quando você entrar em contato, você já saber exatamente o que foi conversado, em qual status que está aquela situação. E para finalizar até, eu lembrei de uma história aqui que chega a ser até uma história engraçada. Eu fui fazer o treinamento de vendas em um dos nossos clientes e quando eu fui fazer o treinamento, passei lá todas as fases de venda, porque aconteceu o mesmo processo, né? Foi ensinado com uma outra pessoa, então a pessoa não seguia a fase de venda, vendia por feeling e aquele vendedor tinha se acostumado a vender dessa forma. E a conversão estava lá embaixo.
Quando eu fiz o treinamento, eu passei todo o processo com as fases de venda, desde a abordagem, pesquisa do cliente, demonstração do produto, né? Negociação, fechamento e por aí vai. Quando eu passei para eles, eu falei, agora vamos fazer a parte prática. Vamos fazer a parte prática. E até então, a gente estava no primeiro dia de implantar o CRM. Só que eu queria ver como que eles se organizavam. E aí eu perguntei assim, ó, faz o processo natural. Claro que agora tu vai utilizar isso que foi ensinado nas fases da venda. Na primeira ligação que a pessoa fez, a pessoa falou assim, olha, não consigo falar agora, me liga às 18h30. E tranquilo, ela desligou o telefone e eu perguntei, como que você vai lembrar de ligar agora às 18h30? Ela, não, normalmente eu coloco um post-it no computador. E deu, pode ser uma forma, realmente ela está trabalhando ali no computador, vai lembrar. Quando deu 18 horas, ela foi embora. Acabou não entrando em contato com aquele potencial cliente. Agora, se tu tem uma plataforma de CRM, vai subir, quando você cria a tarefa, ele sobe, né, uma notificação que diz, ó, agora está no horário de você ligar para aquele potencial cliente. Com isso, você tem o vendedor, ele passa a ter a gestão de todo o processo e o empreendedor passa a ter todas as métricas do negócio. Pegando esse gancho, Leandro, a gente também falou no podcast que teriam muitas coisas práticas. Eu vou falar para você, empreendedor, hoje, o grande problema dentro de um processo de marketing digital. O problema está no foco. Normalmente as empresas elas estão com foco no lead. Eu preciso mais leads, mais leads, mais leads. É sempre mais leads, né? Mas esse não é o problema. Você está com problema na gestão do lead. É no lead para a oportunidade. Então, se a sua equipe... E aí uma ferramenta de CRM vai te ajudar. Quantos leads entraram no dia, quantos se transformaram em oportunidade? Porque ali também você analisa a qualidade do atendimento a esse lead. O quanto o seu time comercial faz follow-up, o quanto ele se comunica para fazer esse lead andar dentro das fases da venda dentro de um CRM. Então, hoje, a cada 10 empresas que chegam até nós, 9 têm problemas na gestão do lead. Elas não têm problema de geração de lead, elas têm problema na gestão desse lead. E aí o vendedor, quando ele quer mais lead, mais lead, mais lead, ele vira um tirador de pedido. Ele vira um tirador de pedido porque ele não quer trabalhar o lead. Ele só quer aquele lead que chega assim, olha, como que compra? Eu não consegui passar o cartão de crédito. Mas entende que esse lead já ia comprar, ele ia dar um jeito de comprar sozinho. Mas aquele lead que tem uma pequena objeção, que precisa chamar mais uma vez, ele já não trabalha, porque assim, ele nem tem tempo. Porque ele já quer mais lead. Então, quanto mais lead, é pior o atendimento, é pior a gestão do lead. Porque é lógico que um vendedor que pega 10 leads e faz uma venda, ele vai querer mais 10 para fazer outra venda. Só que ficaram 18 leads no caminho, que poderiam, de uma maneira bem trabalhada, ter saído mais 3, 4 vendas. Então, empreendedor, pense nisso, pense na gestão do lead. Hoje, o maior problema que empresas chegam até nós não é somente na geração do lead. É muito maior o problema, é na gestão do lead. Uma plataforma de CRM, você vai conseguir entender que essa é a primeira etapa do funil, a primeira conversão. Quantos leads chegaram, quantos conseguiram andar nesse funil. Aí você vai ver se você tem um bom atendimento e um bom time comercial que consegue ter conversão em todas as etapas do funil. Então esse é um problema muito grande e pode estar acontecendo na sua empresa. Perfeito, Alan. Até trazendo agora um outro ponto que o Eliandro mencionou, que é a questão de treinamentos. Aqui na Action a gente desenvolve, né, treinamentos contínuos para todo o nosso time. E uma coisa que eu gostaria de saber, Eliandro, qual que é a importância desses treinamentos, do empreendedor desenvolver treinamentos dentro da sua empresa, principalmente para o time de vendas? Essa pergunta ela é muito boa, Amanda, porque o que acontece, né? Muitas vezes você tem um cenário lá de 3 vendedores ou um time maior, né? E aí você pega os vendedores com diferentes conversões. Tem o vendedor que ele é top de venda, que ele sempre bate meta, e tem um outro que é o vendedor que só queima oportunidades, ou que nem o Alan mencionou, né? Acaba sendo mais um tirador de pedido. Se a pessoa quer comprar, ele vende, senão ele não tem argumentação. Ele não consegue contornar objeções e fazer essa venda, né? Uma das coisas que a gente comenta muito, a venda muitas vezes ela começa no não do cliente. Aí que começa o trabalho do vendedor, né? Aí que começa todo esse processo de follow-up. E isso acontece muito num time de vendas, muitas vezes, pela falta de treinamento, deles não ver a venda como um processo. Deles achar que a venda acontece na seguinte situação. Eu ligo para o Alan,
eu faço todas as fases da venda. Se o Alan não comprou, perdi essa venda. E aí o que acontece? O vendedor vai lá e diz assim, ó, o lead era desqualificado. Só que talvez não é que ele era desqualificado. O Alan ele tem um poder aquisitivo para comprar meu produto. Ele está alinhado com o meu público-alvo. Só que talvez ele ainda não está no momento de compra. E eu vejo muitos vendedores nos treinamentos, muitas vezes eles dizendo assim, olha, que muitas vezes acaba entrando muito curioso. E aí, eu sou um cara que eu gosto de tocar violão, né? Não toco bem, mas arranho um pouco. Eu lembro que quando eu fui comprar o meu violão, 2 meses antes, eu fui na loja e talvez o vendedor achou que eu era um curioso, porque eu estava pesquisando sobre o produto, fiz algumas perguntas e saí dali sem comprar. 2 meses depois, eu voltei e acabei comprando com outro vendedor. Isso aconteceu por quê? Porque aquele vendedor, ele não pegou o meu telefone e não manteve um acompanhamento. Se ele tivesse entendido que eu seria um potencial comprador alguns meses depois, ele teria mantido todo esse processo e feito o follow-up. O follow-up é algo que faz mágica nas conversões, porque já tem pesquisas que indicam que 80% das vendas são feitas a partir do 5º follow-up. Ou seja, a partir do primeiro contato que eu tive com essa pessoa, eu vou precisar de pelo menos 5 contatos de acompanhamento para fazer essa venda. E a grande maioria dos vendedores para no 2º contato. Faz o primeiro, não deu certo, tenta mais uma vez, se a pessoa parou de responder, desiste dessa pessoa. Então, o treinamento, ele vai aumentar a consciência do seu time de vendas, vai preparar eles da melhor forma para conseguir extrair o máximo de cada etapa da venda. Por exemplo, saber fazer a melhor abordagem, a abordagem que mais vai criar conexão, conseguir fazer as perguntas certas para o cliente, né? E aí a gente pode tomar vários rumos nessa conversa e até trazer que muitos vendedores hoje, eles querem vender produtos de alto ticket, só que fazendo uma venda transacional e não uma venda consultiva. Porque aquele vendedor que ele só chega para apresentar o produto e apresentar o preço. Se a pessoa quer comprar, compra. E tem os vendedores que eles entendem, que eles realmente conhecem todas as fases da venda e estudam muito isso, que eles já vão saber que eles precisam fazer perguntas certas. Para o próprio cliente identificar muitas vezes que ele tem um problema. A partir daí, você conseguir fazer a melhor demonstração do produto, ter técnicas de negociação, ter técnicas de fechamento. Muitas vezes o vendedor, ele acaba matando muitas vezes a margem da sua empresa, empreendedor, porque ele acostumou a vender só dando desconto. Muitas vezes o cliente nem pede desconto, né? Quantas vezes você já foi numa loja e o vendedor te apresentou o preço lá de uma camiseta e aí você nem tinha falado nada, mas assim, eu consigo um desconto para você. Que eles acham que a objeção sempre é preço. Sempre é preço, é bem isso. Então assim, só que agora se nós for falar nas objeções universais, né? A gente tem lá a qualidade, tem a questão da distribuição, tem a questão da objeção de capacidade, de preço e de tempo. Repara que o preço, ele vem só na quarta. Ele fica, antes, vem toda a questão do que o produto vai agregar para a pessoa. Então, se na sua empresa, empreendedor, não está tendo treinamentos contínuos, o que vai acontecer? Os bons vendedores que estão com uma conversão alta, eles estão porque certamente eles estudam sobre venda. Eles gostam desse assunto. Mas você vai ter vendedores estagnados, que estão deixando muito dinheiro na mesa, e o treinamento é uma forma bacana de você nivelar, de você conseguir ao longo dos treinamentos identificar por que aquele vendedor está tendo uma boa conversão e trazer esse conhecimento para o restante do time para poder fazer com que a conversão de todos os vendedores cresça, né? E você consiga ter também uma padronização de venda, que isso é muito importante. E algo que eu achei muito importante quando a gente falou na prática, né? E tu falou, Eliandro, a venda começa no não. E empreendedor, isso tem que ficar muito claro. A venda, ela começa no não. E hoje, esse é o problema da gestão do lead. Os vendedores, eles querem um lead que só diga sim. Só que você concorda comigo que se é para um lead só dizer sim, eu não preciso de um setor comercial? Eu só preciso que tire pedido. Uma pessoa ali só para fazer um atendimento e venda. Então, se eu tenho um setor comercial com vendedores com técnica, a venda começa no não. Porque se ela veio toda do sim, o marketing fez um trabalho perfeito, tirou todas as objeções, criou o desejo e já trouxe essa venda pronta para o setor comercial. Então, essa é uma venda pronta.
Esse é o lead dos sonhos. Ela é uma venda que já veio pronta. Mas a venda ela vai começar no não. E aí que começa a técnica. Vai dizer, vamos fechar o contrato agora? Não. Legal. Ele tem interesse, porque senão ele não teria vindo. Mas qual a objeção que falta eu contornar? Ou pior, hoje acontece muito, algo que parece muito bobo, que é muito dinheiro na mesa, por exemplo, ligou, não atendeu, ele desqualificado. Ligou, não atendeu, ele desqualificado. Mas vamos pensar nisso. Ó. Ligou, não atendeu, ele desqualificado. Hoje o dia a dia de todo mundo é muito corrido, né? E eu cheguei na minha casa, 10 horas da noite, eu recebi uma campanha na minha rede social e eu interagi ali, olha, gostaria de mais informações. No outro dia, essa mensagem foi às 10 horas da noite, se existe um sistema de CRM, ela foi para dentro do CRM. No outro dia de manhã, o vendedor chega lá às 8, 8h30, pega esse contato e liga. Eu não atendo, eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando porque eu interagi às 10 horas da noite. Eu estou trabalhando, eu não vou atender. Aí o vendedor espera mais 15 minutos e liga de novo. Até ele faz 2 ligações. Arrasta, lead desqualificado. Mas eu posso atender no intervalo do meio-dia às 2, depois das 6. Ele poderia ter gravado um áudio no WhatsApp. Alan, eu tentei te ligar. Assim, ó, eu estou à disposição para te ajudar, eu vi que tu demonstrou interesse, talvez esteja ocupado, mas assim, ó, me chama, qualquer horário eu estou aqui para te atender. Aí iniciou a primeira fase de qualificação lá na abordagem, né, de você conseguir transformar o meu lead em oportunidade. O cara me liga, não me liga mais, eu me esqueço dele, dia corrido, dinheiro que ficou na mesa. E lead desqualificado. Não é lead desqualificado, pessoal. A gente tem hoje como, no mínimo 5 contatos. Se ele tentou um contato de manhã, tenta à tarde, tenta em horários diferentes, manda um áudio, manda uma mensagem, diz, Alan, me responde. Alan, você gosta? Eu gosto muito do e-mail. Alan, você quer que eu te mande um e-mail sobre o nosso produto, explicando tudo isso? Então, qual é a melhor forma? Eu estou dizendo assim, o vendedor está dizendo assim, ó, qual é a melhor forma de eu te apresentar o meu produto? Qual o melhor horário para você? Porque se eu não fizer isso, o meu concorrente vai fazer. Então, isso que é a gestão do lead. E esse que é o grande problema. E o vendedor e o empreendedor, acho que o problema é número de lead. E o problema não é esse, é como você está gerindo seus leads, né? E algo que está muito relacionado tanto com a questão dos treinamentos como a questão do time comercial é sobre a estruturação desse time. Então, Alan, como um time não estruturado, um time comercial, pode impactar nos resultados de vendas? Então, assim, até vou pedir ajuda para a Eliana para a gente falar sobre diversos erros para ajudar os empreendedores a se conectarem e automaticamente, talvez, conseguir fazer melhorias no seu negócio, né? Então, eu vou falar sobre alguns erros na estruturação do processo comercial que normalmente muito acontece. Então, eu vou falar sobre erros na estruturação, iniciando pela contratação, pela escolha do vendedor, porque nem sempre é contratação. Às vezes, eu vou fazer um setor comercial, eu posso mover uma pessoa que está sobrando no financeiro? Não. Eu posso contratar um conhecido? Eu tenho uma pessoa lá bem legal. Então, assim, o setor comercial ele começa a dar errado na contratação. O vendedor tem que ter perfil. Se ele não tem experiência, ele precisa ter um perfil. Né? Ele precisa ter um perfil de vendas. Então, a estruturação ela começa na contratação. E depois, numa estruturação total. Treinamentos, acompanhamento. E aí, outra coisa que a gente fala muito é em treinamento, e treinamento é muito importante. Mas o treinamento, ele é algo que precisa ser acompanhado diariamente. Então, se a gente pegar 2 grandes erros, eu vou citar 2 grandes erros aqui. 2 grandes erros numa estruturação comercial. Primeiro erro, na contratação, faz movimentações internas de pessoas que não têm perfil ou pessoas que não têm experiência. Já o segundo grande erro é não ter um acompanhamento diário. Então, a gente tem muitos erros para falar numa estruturação do setor comercial, erros no treinamento, mas eu vou me apegar a esses 2 erros. Então, se você começa errado já na estrutura, onde você não tem... Outra coisa que passa despercebido, posso trazer até um terceiro erro, é a estrutura tecnológica, né? Como que você vai fazer um atendimento rápido? Como que você vai ter automação? Qual o sistema de CRM ele se encaixa melhor para o seu negócio? Então, pense, empreendedor, sobre 3 erros. Você está contratando as pessoas para o seu comercial que elas têm o perfil comercial ou experiência já na área. Segundo, você vai ter uma estrutura de acompanhamento
para todas as ferramentas tecnológicas e quais ferramentas tecnológicas que podem melhorar os teus processos internos, tanto na área de atendimento, quanto dentro do CRM, como uma integração com o seu ERP. Então, esses são alguns erros que acontecem no setor comercial. E esse ponto que você trouxe da contratação, né? Se a sua empresa ela não investir em contratação, em trazer as melhores pessoas, ela vai acabar gastando muito em treinamento. E eu digo mais, é muito melhor você acertar no perfil da pessoa, claro que se complementam, né? Precisa da contratação, precisa de treinamento, mas é muito melhor você ter o perfil correto e não ter tanto treinamento do que você ter o perfil errado e tá fazendo muito treinamento. Perfeito. Se a pessoa ela não gosta daquilo, ela não tem aptidão ou ela não procura melhorar sobre isso, você pode passar o treinamento que for. Esse vendedor, ele nunca vai performar da melhor forma. Porque não tem como performar em algo que você não gosta de fazer. Perfeito, Eliandro. Isso é muito, a gente vê isso algo prático, né? Isso acontece muito conosco aqui, que é, olha, eu preciso muito de um treinamento no meu time de vendas, eles não estão performando. Mas a gente chega lá, são pessoas que foram movidas de diversos setores. Vem o pessoal do financeiro, vem o pessoal do RH, vem o estagiário, onde é a boca do funil, onde você vai estar trazendo toda a receita para a empresa. Então, o que o Eliandro falou, que quanto você menos investir em contratação, mais você vai ter que investir em treinamento, é porque aquelas pessoas é quase uma obrigação elas estarem no setor de vendas. Né? Porque quando você é um profissional de vendas, você vai procurar treinamento, você vai olhar vídeos no YouTube, você vai procurar se aperfeiçoar mais na sua área. E isso é a prática, porque a gente vê muitas coisas de palco falando, olha, muito treinamento, isso, mas na prática não é tão simples assim montar um setor comercial. Né? Não é assim, beleza, o treinamento vai resolver qualquer time de vendas, não vai. Se você tem um time de vendas que não tem perfil, que não está adaptado a trabalhar com ferramentas tecnológicas, não importa o treinamento, não vai dar certo. Porque você precisa de uma estruturação, é um passo a passo. Você começa na contratação, na tecnologia, nos processos internos, em todo o processo de acompanhamento, e aí você vai ter um setor comercial de alta performance. E esse ponto que você comentou ali da questão da importância da contratação é algo que acontece muito nas empresas e eu te questiono até, empreendedor. Pensa se na sua empresa está acontecendo isso. Se os teus vendedores, eles de fato foram pessoas que vieram a partir de um processo seletivo de contratação, buscando esse perfil, ou se foi pessoa que, por exemplo, isso já aconteceu em muitas empresas, por isso que eu falo já aconteceu de empresa de assim, a pessoa ela tá lá para ser demitida, já não deu certo num setor, já não deu certo no outro, vamos passar para as vendas. Mas espera aí, a venda é o que vai trazer a receita para o teu negócio. Se for analisar as grandes empresas, as que estão performando muito, elas têm uma coisa em comum. Um setor de vendas forte. Alta performance. Né? Alta performance. Se você tem um setor que não bate metas, a meta você concorda que ela é fundamental para o crescimento da sua empresa? Você projeta uma meta pensando em crescer. Agora, se essas metas não estão sendo batidas, você já tem um problema no seu processo comercial. Próximo passo vai ser identificar por que essas metas não estão sendo batidas. Está faltando oportunidades qualificadas para os vendedores? E certamente quando você perguntar, se você perguntar para os vendedores, o vendedor ele vai querer tirar o dele da reta. Então ele vai dizer, não, falta oportunidade qualificada. Só que aí você começa a fazer uma outra análise. E isso é muito importante, até quando você está iniciando um processo comercial, é muito arriscado muitas vezes você começar com um vendedor. Porque você não tem base de comparação. Será que aquele vendedor está performando bem ou será que ele está performando mal? Então, quando você tem duas pessoas, você já começa a se questionar, opa, mas espera aí. Se as oportunidades são desqualificadas ou não está chegando em número suficiente, por que um está batendo a meta e o outro não está? Aí você começa a ver, opa, espera aí. Se tem um vendedor que está performando bem, significa que no mercado vai ter outros que podem performar tão bem ou até melhor. E aí você começa a enxergar a contratação como algo fundamental para a sua empresa passar a bater metas. Então, ter esse cuidado com o setor comercial, buscar ter as melhores pessoas dentro do seu time de vendas, vai ser talvez o maior diferencial que você vai ter em relação aos seus concorrentes. Eu não recordo de empresa
que estava passando dificuldades tendo os melhores vendedores. Porque no momento que tu tem venda, tu traz receita. No momento que tu traz receita, tu consegue melhorar tanto a parte de sistema, contratar mais pessoas, né? Então, acaba sendo algo que muitos até comentam que a venda acaba sendo o coração da empresa, né? E eu concordo totalmente. É o que vai fazer com que a sua empresa passe a crescer, né, ano após ano. E outra coisa que a gente se depara aqui, muitas vezes o empreendedor, ele quer economizar no setor de vendas. Ele acha caro ter um sistema de CRM, ele acha caro ter uma boa remuneração e remuneração variável, que assim, o vendedor ele é movido por remuneração variável, ele acha que isso é caro, mas ele não consegue fazer um cálculo de quanto dinheiro ele está deixando na mesa. Porque quando você tem um vendedor, um bom vendedor, ele aumenta a taxa de conversão. Então vamos imaginar que você tem 10 oportunidades, são 10 pessoas que entraram na sua empresa durante o dia, são 10 leads ou 10 leads que você recebeu lá no seu WhatsApp. E um bom vendedor, ele tem uma taxa de conversão de 30%. Então isso pode ser no ponto de venda, entrou 10 pessoas lá no ponto de venda, ele fez 3 vendas, ele tem 30%. Mas aí, como você não investiu numa boa contratação e remuneração variável, você não vai conseguir manter os melhores. E aí você vai ter um vendedor que a cada 10 vendas, 10 oportunidades, tanto em ponto de venda ou leads, ele faz 2. Mas você vai pensar, mas 2 tá legal. Mas aí na semana, eu perdi 5, 6 vendas se eu abro no sábado. E no mês, eu perdi, no mínimo, 24 vendas. Se o seu ticket médio é R$1.000, você deixou R$24.000 na mesa. E aí começa a fazer sentido você investir no seu setor comercial. Você trazer tecnologia, você trazer treinamento, você ter uma assessoria, você ter melhores vendedores. Então, se é um lugar que você não tem que economizar, é no seu setor comercial, porque ali você precisa ter, e isso, na verdade, em todos os setores da sua empresa, mas no comercial, você precisa ter um plano diferenciado. Se os seus vendedores eles não recebem variável, você já não tem um plano de remuneração correto. Então, são detalhes práticos que uma simples mudança talvez no seu plano de remuneração vai impulsionar suas vendas. E algo que está totalmente ligado com essa questão de deixar dinheiro na mesa é escolher a verba de marketing por hipótese. Então, eu gostaria de saber qual a importância de alinhar o orçamento de marketing com as metas de vendas. Essa é uma pergunta muito boa, que na prática grandes empresas falham. E eu estou falando de pequenos, médios e grandes negócios falham. E falham aonde? Eles não sabem quanto de investimento eles precisam para bater meta. E eu digo isso, em 95% das empresas não conseguem investir. Tem empresas que não batem meta somente porque não conseguem organizar a verba. Porque isso vem de antigamente. Existia um cálculo de verba que era por percentual de faturamento. E esse foi o maior problema. Então, como que funcionava? A empresa fatura X, 1, 2, 3% vai ser verba de marketing. O marketing pega, distribui essa verba e não existe mensuração de nada, não existe CAC. Trazendo isso para o digital, que a gente tem hoje mensuração, as empresas não sabem quanto elas precisam investir para bater meta. E o primeiro passo que você, na prática, para você saber quanto você precisa investir, está conectado à conversão do comercial, que o Leandro vai falar sobre isso, mas está principalmente ligado a quanto você pode pagar para um cliente. O CAC. É o CAC. Eu vou dar um exemplo. Trazer para os infoprodutos, produtos digitais. Hoje a gente tem muitos infoprodutos. O infoproduto você tem uma média, uma margem de contribuição maior. Então eu vou dar um exemplo. Se você tem um infoproduto, um produto que você vende a R$1.000, eu vou definir, olha, eu consigo, pela minha margem de contribuição, um CAC de 20%. Um CAC marketing de 20%. Então, eu posso investir 20% em verba que ainda eu vou ter lucro. Então, isso quer dizer que eu vou investir R$200 por cliente. E, automaticamente, eu vou conectar com o comercial e entender assim, ó, quantas vendas, qual que é a nossa meta de vendas. Eu vou arredondar os números aqui. Então, eu tenho uma meta de vendas de 100 vendas. Então, se eu pegar 100 vezes 200, então eu quero 100, eu quero uma aquisição de 100 novos clientes. E eu aceito pagar R$200 por cada cliente, eu posso investir 20 mil em marketing. Só que a gente tem empresas que têm metas, chegam até nós aqui de quase 100 milhões, que criam uma verba por hipótese ou por percentual que às vezes não é nem 1% do faturamento.
Mas eles não se dão por conta, porque eles ainda estão no modelo antigo. Ou eles estão criando uma verba por hipótese. E eles muitas vezes não batem a meta porque eles não sabem quanto que eles podem pagar por um cliente. Eles não entendem que quanto maior a conversão lá do comercial, menos verba eu vou precisar. Então está tudo conectado. Mas para você conseguir definir verba de marketing, você precisa saber quanto você está disposto a pagar por um cliente. E esse ponto, Alan, que você comentou, eu vejo muito nas reuniões comerciais que eu faço quando as empresas chegam até nós, que é o empreendedor, ele não saber o valor do cliente. É algo que parece assim ser tão básico, só que se você trabalha muitas vezes com produto de receita recorrente e você sabe que esse cliente ele vai ficar 12, 24 meses e você consegue entender através do teu ticket médio quanto que esse cliente vai deixar ao longo desse período para a tua empresa, isso facilita para você chegar nesse cálculo, quanto que você pode pagar para esse cliente. E aí, imagino que você vai lembrar aí que, inclusive, nós estávamos numa reunião com um dos nossos clientes de construtora, né? E eles estavam querendo vender apartamento de mais de R$1 milhão, investindo R$1.000, R$2.000. E isso acontece. Muitas vezes o pessoal está trabalhando com um produto de alto ticket e está querendo investir R$500 para ter esse cliente. Mas espera aí, o retorno que você vai ter em relação a essa venda, ele é gigante. Será que você não pode investir mais para ter esse cliente? Conhecer esses números vão ser fundamentais para você bater meta. E aí eu trago um ponto também que, normalmente nos meus treinamentos de venda, eu acabo questionando os vendedores sobre uma pergunta que parece a resposta tão simples, que é assim: vocês sabem o que vocês precisam fazer para bater meta? A resposta que eu mais recebo é: eu tenho que atender todos os contatos que chegam. Mas e se não chegar a quantidade suficiente para a tua conversão, para você bater meta, o que acontece? Não vou bater meta. Esse vendedor não vai bater meta. E sabe quando que o empreendedor percebe que os vendedores não vão bater meta? Quando chega na última semana do mês. Eu lembro de uma... Posso falar até uma consultoria, porque estava sendo não um treinamento para a equipe, mas sim entender o que eles estavam fazendo de errado e quais os pontos que eles poderiam melhorar. E aí, quando eu fui analisar em relação ao porquê que eles não estavam batendo meta, eu lembro que estava na 3ª semana do mês. E aí eu perguntei para eles: esse mês vocês vão bater meta? E eles: sim, nós vamos bater meta, porque falta apenas tantas vendas. Só que quando olhava o número de vendas assim, tipo, faltava 10 vendas, por exemplo. Só que em termos percentual, estava faltando cerca de 50% para eles bater meta. Eu falei: pessoal, vocês não vão bater meta. Porque vocês não fizeram 50% em 3 semanas. O que leva vocês aqui em uma semana, a achar que em uma semana vocês vão fazer mais de 50% e vão bater meta? E aí, quando eu trouxe essa questão em percentual, realmente eles viram: não vão bater meta, mas vamos procurar fazer plano de ação agora, focar o máximo para tentar chegar mais próximo dessa meta, e aí no próximo mês a gente começa da maneira certa para vocês conseguirem bater metas todos os meses. Depois de todo esse conhecimento passado sobre marketing e vendas, tenho certeza que vocês vão conseguir aplicar diversas dicas que foram compartilhadas aqui no seu negócio. Então já fica o convite para vocês acompanharem a gente nas nossas redes sociais e também no próximo podcast. Então, até breve!